O prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, e vice-presidente do PT, Washington Quaquá, planeja denunciar a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, ao Conselho de Ética do partido, por ter indicado um funcionário fantasma na antiga gestão da prefeitura. A denúncia foi feita pelo petista em entrevista ao site Metrópolis. O servidor mencionado por Quaquá é Alex da Mata Barros, que esteve vinculado à área de obras de Maricá durante 1 ano e meio, entre 1º de junho de 2021 e 1º de janeiro de 2025. Alex da Mata atuou neste período como consultor de Aniele Franco. A ministra da Igualdade Racial nega as acusações. Aniele classificou o episódio como uma tentativa de perseguição e de violência política. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos mais uma semana aqui em Oeste Sem Filtro. Ana, claro que essas acusações aí precisam ser investigadas. O Washington Quaquá ainda vai decidir internamente no partido se abrem ou não investigações. Mas o que a gente percebe é um mal-estar dentro do PT, uma vez que Quaquá é o vice-presidente do partido, está expondo de alguma forma aí a ministra da Igualdade Racial num governo que está com a popularidade em queda. Algo não vai nada bem, né, Ana? Boa noite. Não vai, Paula. Boa noite, Cauti, meu mestre Augusto, muito boa noite à nossa querida audiência, iniciando a semana com a gente. Paula, olha, eu acho que não há absolutamente nenhuma bússola moral em relação a essa ação aí do Quaquá. O que há dentro do PT é um jogo de interesse. Então, a gente não sabe se o Quaquá é amigo daquele ministro dos Direitos Humanos que foi exonerado por acusações de assédio sexual e que até agora, nenhuma feminista, nenhum grupo feminista apareceu para defender a ministra, que, vamos combinar, só é conhecida porque aconteceu um assassinato brutal, contra a irmã dela, porque qual a parte técnica dessa ministra? Em relação à pasta, em relação ao próprio posto ali dentro do partido. Então, eu, nesse caso aí, Paula, eu vou torcer pela briga, porque a gente sabe que o que há dentro do PT é um jogo de interesse. Não tem absolutamente nenhum ponteiro, nenhuma direção moral para ninguém desse partido. Então, o vice-presidente do PT, vice-presidente do partido mais corrupto da nossa história, denunciando a Aniele Franco ao Conselho de Ética. Aniele Franco, que ficou calada durante muito tempo em relação às acusações de assédio sexual dentro do gabinete do ministro dos Direitos Humanos. Por que ela ficou calada durante muitos meses e aí, de repente, resolveu falar? Repito, Paula, esse jogo aí, essa briga aí, não tem nada a ver com moralidade ou querer fazer a coisa certa. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Antes de te ouvir, Cauti, tem mais uma polêmica envolvendo aí a ministra do governo Lula, porque a Bianca Maria Santana, uma das madrinhas de casamento da Aniele Franco, foi selecionada em maio do ano passado como coordenadora do projeto Gente Negra, Reconstrução e Desenvolvimento. Um convênio de $300 mil entre a pasta e o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF. A apuração é do portal Antagonista. Segundo o contrato, foi destinado o valor de $66 mil para a coordenadora do projeto, função então exercida pela madrinha de Aniele. Em resposta ao portal, o Ministério da Igualdade Racial afastou qualquer irregularidade na contratação e informou que a ministra Aniele Franco não realizou e não realiza nenhuma seleção para projetos de consultoria ao Ministério de Igualdade Racial. Tá aí, então, Cauti, mais uma polêmica envolvendo a ministra, e vale lembrar que tem a polêmica dela usando um jatinho da FAB para assistir a final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, aqui na capital.
E naquela mesma ocasião, a assessora dela disse gente branca, né, algo do tipo. Então, eu não consigo nem repetir Exato. Depois o nosso sobrinha vai achar essa pérola, a destruição da língua portuguesa. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite para o nosso público. Pois é, eu também me junto à torcida pela briga, né, junto com a Ana, porque entre Aniele Franco, que é delapilador, tá dilapidando o patrimônio público, dinheiro público, usando o jatinho da FAB para ver jogo de futebol aqui em São Paulo, e o Washington Quaquá, que ficará nos anais do Congresso Nacional por ser um violento que bateu num colega durante uma discussão no final de 2023, francamente, dá para ver qual nível tão baixo se tornou o PT, né? O PT já a gente sabia, era um partido que juntava ladrões de um lado, como José Dirceu, como Palocci, como toda a turma do Mensalão, do Petrolão, e agora também temos pessoas que jogam fora dinheiro público como se não houvesse amanhã para usar a FABTUR para ver jogo de futebol, e pessoas que preferem resolver disputas, a dialética política à tapa, né? Esse é o nível do partido do qual o presidente da República é a expressão. Imagina só como o Brasil está sendo governado. Mas, na verdade, tudo isso demonstra só que dentro do PT começou a noite das longas facas. Estão começando a se preparar para as eleições de 2026, estão começando as guerras entre facções, né? Aquilo que acontece no Rio de Janeiro, guerra entre facção, entre milícia, no PT só falta arma, mas a truculência é a mesma. Então, assim, começou a guerra interna no PT para ver quem vai mandar no partido. Washington Quaquá quer mandar no partido, tem outros grupos de interesse, outras facções internas que não querem que ele chegue na presidência. Isso tudo para dizer quem será o sucessor do Lula, quando o Lula não poderá, ou por razões políticas, ou por razões biológicas, se candidatar à presidência da República. Então, a única reação que temos é uma profunda lástima por essa redução do partido a um ringue, né, de boxe, e também aguardemos que isso não crie problemas políticos para a estabilidade do país como um todo.